Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 28, versículos 10 em diante. Gênesis 28, verso 10 em diante. Já te convido a deixar um like nesse vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos que vamos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Gênesis 28, verso 10 em diante, diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. E chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Verso 16: Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Gente, olha que interessante. Quando essa palavra veio ao meu coração para compartilhar no devocional, eu sei que uma mesma palavra fala de formas diferentes para muitas pessoas. Mas eu sinto que tem alguém aqui que precisa ouvir essa mensagem exatamente agora. Eu glorifico a Deus, porque essa palavra ela vai te alcançar e vai ser uma luz para a sua vida. Esse contexto de Jacó é muito interessante porque é um contexto de fuga. Esse episódio é logo depois de Jacó ter enganado seu pai Isaque, ter, entre aspas, roubado a bênção, né, do seu irmão Isaque. Então, ele tem que fugir, do seu irmão Esaú, perdão, gente. Seu pai Isaque e seu irmão Esaú. Ele tem que fugir porque Esaú jurou que iria se vingar de Jacó. E Esaú era um exímio caçador. Se fosse uma briga corpo a corpo, Esaú teria muita vantagem sobre Jacó e provavelmente o mataria. Até porque, quando Jacó, lá na frente, depois de muitos anos, vai reencontrar Esaú, ele acha que vai morrer. Ele pensa que vai morrer, tanto que ele chega a dividir os seus bens, os seus filhos. Ele tinha duas esposas, coloca uma esposa por um trajeto, outra esposa por outro, porque ele acha o seguinte: se Esaú me encontrar por um caminho, metade morre, a outra metade vive. Então ele tinha um medo, um pavor terrível de Esaú, o que leva ele a fugir. E Jacó se torna, durante muitos anos, esse fugitivo. E quantas vezes nós estamos somente fugindo na vida? E fugitivos, gente, não tem destino. Isso é uma coisa muito séria e muito reflexiva para nós. Como assim, Tiago? Fugitivo não tem destino. O fugitivo, ele traça o seu caminho à mercê de quem está perseguindo ele. Então ele não sabe para onde ir. Ele depende de quem está perseguindo. Imagine alguém que está fugindo da polícia. Ele primeiro precisa saber aonde a polícia vai estar para então escolher um caminho diferente. Imagina alguém que está devendo para um amigo, devendo para um empresário, devendo para uma pessoa qualquer e não consegue pagar a dívida a ponto de já estar com vergonha da sua dívida. Então ela começa a evitar essa pessoa. Ela quer saber onde o cobrador vai estar para poder fugir e não pagar aquela dívida por conta da vergonha ou da insuficiência ou por algum motivo que leva a pessoa a estar nesse trajeto de fuga. O que eu quero te dizer é que muitas vezes, sem percebermos, passamos a vida inteira fugindo. Quando não é fugindo de alguém, muitas vezes é fugindo dos nossos próprios monstros, fugindo dos nossos traumas, fugindo das consequências das escolhas que fizemos, exatamente como Jacó está aqui. E mesmo no momento onde Jacó está fugindo, olha que interessante, a Bíblia fala que num determinado lugar ele passa a noite
e ele pega uma pedra para fazer de travesseiro. Gente, é claro que o conforto que temos hoje não é o mesmo conforto que se tinha naquela época, mas fazer de uma pedra um travesseiro fala de um nível de conforto baixíssimo. Na verdade, se você dormir num travesseiro que não é muito macio, que não é adequadamente macio, você já vai acordar ali com algumas dores no pescoço, na coluna, na cabeça. Imagine você dormir com um travesseiro de pedra. Isso fala de alguém que não tinha muita escolha naquele momento. Ou talvez que estava tão cansado, sabe quando você está tão cansado que não importa onde você caia para dormir, a única coisa que você quer tirar um cochilo era a situação de Jacó. Anoitece, ele utiliza um travesseiro de pedra, zero conforto, ele está fugindo, o contexto da sua vida é o pior possível. E sem nada que ele fizesse para merecer a misericórdia de Deus, o Senhor aparece para ele em sonho. Isso é muito, muito, muito forte, porque é a exata história da vida de todos nós. Nós não fizemos nada para merecermos o amor de Deus. E quantas vezes nós estamos fugindo e fugindo e fugindo, e ainda assim o amor do Senhor nos encontra. Na verdade, se você for fazer uma recapitulação da sua história, você vai perceber que quando o amor do Senhor te encontrou, você era um fugitivo sem mérito algum. Não houve nada que você fizesse para merecer o amor de Jesus. Não houve nada que você fizesse para merecer a misericórdia do Senhor. Mas Deus, ele é tão amoroso que mesmo numa vida torta, que mesmo numa vida fugitiva, o Senhor vai ao nosso encontro, o Senhor vai ao nosso resgate. E o interessante é que durante essa noite, durante este sonho, por assim dizer, a gente não pode aqui. Versículo 12 fala que Jacó teve um sonho, né? Ele tem uma chamada visão fechada na teologia de alguns. Inclusive, na última aula do discipulado que nós tivemos lá na igreja, por curiosidade, nós estávamos falando ali sobre os dons espirituais. E aí me perguntaram assim: Tiago, visão é dom? Eu falei: não, visão é uma ferramenta, é um meio. Você pode obter uma informação por meio de uma visão. E aí me perguntaram assim: e sonho é dom? Mesma coisa, visão é uma espécie de sonho, sonho acordado. Você tem uma visão, você está tendo um sonho acordado. E sonho é uma visão enquanto você está dormindo. Basicamente é a mesma coisa, mas muda a ocasião quando você tem. Né? Se estou acordado aqui tem uma visão, pois olha, tive uma visão. Se eu estiver dormindo, pois eu tive um sonho, mas basicamente é a mesma coisa. E visão e sonho não são dons do Espírito, são ferramentas pela qual você pode receber uma mensagem. Através de um sonho, através de uma visão, você pode receber uma palavra de conhecimento, pode receber uma palavra de sabedoria, pode receber discernimento de espírito, pode receber uma profecia, uma mensagem profética. Então, visão e sonho são meios, caminhos, ferramentas de comunicação entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. E nessa visão, Jacó, ele enxerga uma escada onde anjos estavam subindo e descendo. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma curiosidade de algumas linhas de pensamento rabínico. É muito importante que você saiba que o rabinato judaico, né, os mestres da lei judaica, eles não são uníssonos na interpretação. Da mesma forma que, por exemplo, a igreja evangélica no Brasil, você tem igreja batista, você tem igreja assembleia, você tem igreja quadrangular, tem igreja que é mais pentecostal, tem igreja que é mais tradicional, igrejas históricas. A diversidade do que se chama igreja evangélica no Brasil é muito grande. Então não dá para dizer, olha, a igreja evangélica pensa isso. É muito difícil. Embora, claro, existem denominações que são mais numerosas, denominações menos numerosas. Mas existe uma variedade de interpretações dentro de um mesmo texto bíblico. Assim também é no judaísmo. Então o que eu vou te falar aqui não é que o judaísmo interpreta assim, mas eu já vi alguns rabinos dizerem que essa escada onde anjos subiam e desciam, e Jacó via, Jacó tinha essa visão. Isso diz respeito a uma mudança de patente espiritual. É como se até ali determinados anjos estivessem acompanhando Jacó. A partir dali, outros anjos de outras patentes passariam a acompanhar esse mesmo Jacó. E isso é muito interessante, gente, porque de fato existem momentos na nossa vida onde nós precisamos de um revestimento espiritual específico, de uma graça espiritual acima do normal. Nós precisamos de um favor de Deus
numa dimensão que não é aquela dimensão da rotina. Nós precisamos de uma graça específica do Senhor, e Jacó estava prestes a ter um encontro com Deus que mudaria completamente a sua vida. Então fica essa curiosidade de interpretação judaica, em que particularmente eu tenho um apreço, mas reitero, fique à vontade para pensar diferente sobre isso, não tem problema nenhum. Mas o que mais me chama a atenção aqui é a interpretação que nós podemos ter dessa visão e a aplicação nas nossas vidas. Jacó, ele tem um sonho, onde ele vê uma escada, nessa escada anjos subiam e desciam, e essa escada ligava a terra e o céu. Agora eu te pergunto, qual é a escada que liga a terra e o céu, que nos conecta de volta para Deus, que acaba com a separação que o pecado faz entre nós e Deus? Essa escada é Jesus. Essa é a tipologia, essa é a simbologia desse texto tão maravilhoso, porque quando nós estávamos perdidos, caídos, fugitivos no mundo, o Senhor Jesus nos reconecta com o Pai, dessa mesma forma que essa escada conectava céu e terra. E assim como Jacó não merecia, não fez nada para merecer aquilo, mas ele é alcançado pelo amor de Deus, nós também não fizemos e nem podemos fazer nada para sermos merecedores de nada bom da parte de Deus, mas ainda assim o amor e a misericórdia do Senhor são tão profundos por nós que nos alcançam. Se você olhar a história de Jacó, ele é um cara que subornou seu irmão, chantageou seu irmão, chantageou seu irmão para pegar a primogenitura. Ele enganou seu pai. Ele fez um complô com a mãe para enganar o pai. Ele foge agora do seu irmão para não ser morto. Ele está com a vida toda bagunçada. E Deus vai lá, alcança esse cara e começa a fazer promessas sobre a vida dele. Aí você fala assim, Tiago, não é possível. Como é que esse cara está com a vida toda errada e Deus vai lá e começa a fazer promessas positivas para ele? E eu te pergunto, não é essa então a minha e a sua história? Porque nós também estávamos com a vida totalmente bagunçada, totalmente destruída. Vivíamos como fugitivos e o Senhor nos encontrou, derramou promessas sobre a nossa vida, nos deu salvação, transformou a nossa história. Eu estou aqui hoje para te lembrar que existe um Deus que quer te transformar de fugitivo em filho. Agora, olha que interessante aqui, gente, para a gente fechar o versículo 13 em diante. Olha o que Deus fala para Jacó. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai e o Deus de Isaque. Preste bem atenção. Nesse momento, Deus não fala assim, eu sou o teu Deus. Ele fala, olha, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão. Tiago, mas Jacó não era neto de Abraão? Sim, mas pai aqui tem um sentido de ser um antecedente, né? Está na descendência de Abraão. Então, eu sou o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Observe que Deus ele faz promessas para Jacó, mas ele não se coloca ainda como o Deus de Jacó. Isso só vai acontecer quando Jacó luta com Deus lá na frente, uma história que acontece lá na frente. Por quê? Porque muitas vezes nós conhecemos a Deus, temos uma experiência com Deus, mas ele ainda não foi entronizado nas nossas vidas. E a pergunta que eu te faço é, será que hoje Deus pode dizer, olha, eu sou o Deus de fulano, eu sou o Deus de ciclano, o Deus de Beltrano? Não pelo poder que ele tem, mas será que você reconhece o Senhor como seu único Deus, como seu Salvador? Será que você teve uma experiência profunda com Deus? Ou Deus ainda é o Deus de outras pessoas? Isso é muito forte, gente. É muito forte. Eu acredito que o testemunho das pessoas, elas servem para nos inspirar, né? Elas servem para nos abençoar, servem para nos direcionar, mas é muito importante que nós possamos chamar Deus de nosso Pai, nosso Deus. Não pode ser o Deus de terceiros. Não pode ser, olha, fulano é meu intermediador entre Deus. Não, você precisa ter uma experiência profunda com o Senhor. Deus começa a se relacionar com Jacó
ele começa a fazer promessas para Jacó. E ele fala algo muito lindo aqui no versículo 15 para fechar. Olha, estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Mesmo que Jacó não tivesse feito ainda nenhum sacrifício a Deus, mesmo que Jacó ainda não tivesse cultuado a Deus, Deus chega para ele e fala assim: olha, eu estou com você, eu cuidarei de você, eu não te deixarei, eu não te desampararei. E assim também Deus fez conosco. Se você olhar a sua história no passado, recapitulá-la, você vai perceber que a mão de Deus esteve sobre a sua vida em diversos momentos, onde você nem sequer conhecia o Senhor, onde você nem sequer tinha fé em Deus. Tiago, nessa hora aqui, não estava nem lembrando de Deus, mas Deus estava lá te guardando. Deus estava lá te livrando de todo o mal. Deus estava lá cuidando de você. Quantos livramentos de morte você já teve na vida? Para pensar aí. Tiago, tive um, tive dois, tive três. Esses são os que você se lembra. Esses são os que você tomou ciência, teve consciência do livramento. Mas quantos livramentos você teve que você nem teve noção? Não teve noção que um acidente ia acontecer e Deus te livrou. Não teve noção que alguém queria te causar mal e Deus te livrou. Não teve noção de que algo iria ocorrer e você saiu do lugar 5 minutos antes. Ou você se atrasou e chegou 10 minutos depois, entende? São tantas e tantas marcas na nossa história que nós temos, mesmo antes de termos uma aliança com Deus. O que é que eu quero passar para você? É que Deus está cuidando de você há mais tempo do que você imagina. Deus não está cuidando de você só quando você começa a orar. Tiago, comecei o devocional, minha vida mudou, glória a Deus. Mas Deus está cuidando de você desde antes do que você imagina. Deus está guardando a tua história há muito tempo. Deus está te livrando de morte, te livrando do mal há muito mais tempo que você imagina. E sabe por que isso acontece? Porque Ele tem um plano na sua vida. Porque Ele não te descartou. Porque você não é um projeto jogado no lixo. Deus ainda tem coisas a realizar na sua vida. E assim como o Senhor promete para Jacó aqui, olha, eu não... Cadê o versículo? Versículo 15. Eu não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Eu quero te lembrar que ainda existem promessas do Senhor para você. Se você chegou atrasado aqui no início do devocional, eu falei o seguinte, olha, cada palavra fala de modo diferente com várias pessoas, né? A mesma palavra vai tocar diversos corações de modo diferente, mas eu sinto no meu coração que tem alguém aqui que precisava ouvir exatamente esse devocional, exatamente essa palavra. As promessas de Deus ainda não morreram na sua vida. O Senhor ainda tem planos para você. E é por isso que você está vivo. É por isso que o Senhor Deus tem te guardado. É por isso que Ele te dá a segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, 30ª chance. Porque Ele ainda tem coisas a realizar na sua vida. E é interessante que o versículo 16, Jacó fala assim, quando Jacó acordou do sono, ele disse, sem dúvida o Senhor esteve nesse lugar, mas eu não sabia. Ou seja, depois que ele acorda, ele tem dimensão. Que ele teve de fato uma experiência profunda com Deus. Que não foi só um sonho de uma feijoada pesada que ele comeu de noite, não. Ele toma noção, olha, eu tive uma experiência aqui que, meu Deus, uma coisa histórica. E aí ele exalta o Senhor, ele faz um altar para Deus. E quantas vezes nós só vamos ter dimensão da obra de Deus na nossa vida muito tempo depois, né? Eu olho para o passado da minha vida. E você pode fazer esse exercício na sua vida, você vai encontrar a mesma coisa tranquilamente. Olho para o meu passado e penso, rapaz, quantas coisas eu estava fazendo comigo assim. Eu não tinha noção na época. Hoje eu olho para trás e vejo a mão de Deus. Se você olhar para o passado da sua vida, você vai ver a mão de Deus te guardando, te moldando, te projetando, te direcionando. E assim como Jacó, é preciso então agora reconhecer que Deus tem coisas a fazer em ti e através de ti. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Quero orar com você nesse momento. Pai de amor, eu oro, Pai, por todos que estão aqui nesse momento reunidos assistindo esse devocional, recebendo essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, para que as tuas promessas, os teus sonhos, os teus projetos que foram reservados para cada um, que estão talvez enterrados no chão da história dessa pessoa, enterrados no coração, onde a pessoa acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, não tem mais solução. Eu creio num Deus que pode todas as coisas.
E eu quero te pedir, Pai, assim como Jacó encontrou uma escada que ligava o céu à terra, nós temos Jesus que nos reconecta de volta ao Pai. E é por amor ao nome de Jesus, pela obra de Jesus. Eu te peço, Senhor, que cada promessa, cada projeto, cada plano seu preparado para as nossas vidas se cumpra na integralidade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário nesse devocional em como ele falou ao seu coração. Seu comentário é muito importante, tanto para eu saber o seu feedback, como para que também outras pessoas. Um comentário também engaja o vídeo, faz com que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas também, tá bom? Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.